Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje a gente vai começar os exercícios da página 37. E vamos ver até onde a gente vai aí. Então, ele pede pra gente determinar os divisores de 14. A gente vai começar sempre pelo 1, porque o 1 é divisor de todos os números, né? E sempre o último vai ser o próprio número. Então, ó, o 1 é o primeiro, o 14 é o segundo. Depois do 1 tem o 2, porque ele é um número par, né? E 2 vezes o que dá 14? 2 vezes 7. Então, o 7 também é divisor, tá? E de 13? 13 é um número ímpar. Então, ele é divisível por 1, porque todo número é divisível por 1. E só por ele mesmo, porque não tem nenhum outro número que tem ele na tabuada, né? O 2 não tem porque ele é par, ele é ímpar. O 3 não tem porque tem o 12, o 4 não tem porque tem o 12, o 5 não tem porque tem o 10 e o 15, o 6. Então, vocês vão pensando assim, tá? Fazendo divisões mesmo. E o 15? O 15 tem o 1 e tem o 15, né? De divisor. E tem o 3 e o 5, porque 3 vezes 5 é 15, tá? Então, vocês estão percebendo? Ó, tem que dar o 1 vezes 14, tem que dar 14. O 2 vezes 7, 14. E o 16? O 16 tem o 1, tem o 16, tem o 2, porque ele é par, né? O 8, porque 2 vezes 8 é 16, e o 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16, tá? Então, aí, número 11. Escreva um número natural que só tem um divisor. É o número 1. Porque todos os outros, ó, mesmo que for ímpar, tem o 1 e ele mesmo de divisor, né? B. Um número natural que fica entre 20 e 30 e tem exatamente 2 divisores. Ó, então, isso, gente, é só pensando mesmo, tá? Vamos pensar no 21. O 21 tem o 1, o 3, o 7 e o 21. O 22 é par, tem um monte de divisor. O 23 é um número que tem o 1 e ele mesmo. E o 29 tem o 1 e ele mesmo também, tá? O número natural que tem infinitos divisores é o 0. Tá? Porque qualquer número é divisível por 0, né? E 12. Determine os divisores comuns de 12 e 20. Isto é, os números que são divisores de 12 e também são divisores de 20. Então, gente, vamos lá. De 12, a gente tem de divisor o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, né? E de 20, a gente tem o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20, né? E em comum é só o 1, 2 e 4, tá bom? E os divisores comuns de 14 e 9? 14, ó, aqui, tá aqui, né? 1, 2, 7, 14. 9 é 1, 3 e 9. Então, é só o 1 comum, tá bom? Agora, vocês peguem e façam, ó, em uma folha de papel quadriculado, descubra e registre todos os divisores abaixo usando o processo geométrico. Que é o que a gente fez na aula passada dos retângulos, tá? Ó, vou voltar lá. Esse, tá? Então, você vai fazer um lado sendo um divisor e o outro sendo o outro, né? Aí, ó, aqui, 16 vezes 1 dá 16. 2 vezes 8 dá 16. 4 vezes 4 dá 16. Então, todos esses são divisores de 16, tá bom? Ó, igual ele fez aqui. Então, você vai fazer com todos os números que ele pôs lá. De 12, é o 1 vezes 12, que dá 12. 2 vezes 6, que dá 12. 3 vezes 4, que dá 12. Então, o retângulo, você vai fazer esse com esse com esse e esse com esse, tá? De 20, é 1, 2, 4, 5 e 10 e 20, né? Então, é 1 por 20, 2 por 10 e 4 por 5. Esse daqui que tá entre parênteses é o retângulo, tá? Que você tem que desenhar. E de 9, é 1, 3 e 9. Então, é 1 por 9, 3 por 3. Porque 1 vezes 9 dá 9, 3 vezes 3 dá 9. E de 5, é de 1 e 5.
só tem um retângulo de 1 por 5. E 14. 1, 2, 7, 14. De 1 por 14, 2 por 7. Do 18, 1 por 18, 2 por 9, 3 por 6. Os retângulos, tá? Regularidade nos divisores de um número natural. Descubra a regularidade nos exemplos dados, divisores de 36 e divisores de 32. Depois faça o mesmo com os divisores de 20, de 9 e 35. Bom, então ele desenhou aqui, ó, os divisores de 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 16. E aí ele fez as contas, ó, pegou o do meio, 6 vezes 6, 36. Aí o que vem antes e o que vem depois. 4 vezes 9, 36. 3 vezes 12, 36. 2 vezes 18, 36. 36 vezes 1, 36. Tá? E de 32 é 1, 2, 4, 8, 16, 32. Pegou os dois do meio, né? Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. Ou seja, ele pega o do meio vezes ele mesmo. Depois o antes vezes o outro e o primeiro com o último, tá? Então vai fazendo aí de modo até 2 sempre. Se tem número ímpar, quer dizer que é o do meio vezes ele mesmo, igual esse, tá? Aqui, ó, tem 8, né? O 1, 2, 3, 4, 5, 6, desculpa. Então, é esse com esse, o segundo com o penúltimo e o primeiro com o último. Sempre vai ser assim, né? 4 vezes 8, 32. 2 vezes 16, 32. E 1 vezes 32, 32. E ele pediu para fazer com 29 e 35. Com 20, ó, não é 1, 2, 4, 5, 10 e 20 que a gente já falou, né? Você vai pegar o terceiro com o quarto. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 10, 20. E 1 vezes 20, 20. Né? Tudo tem que dar 20, lógico. E de 9 é 1, 3 e 9. Aí tem 3 termos, né? Então, você vai pegar o do meio com ele mesmo, que é 3 vezes 3, 9. 1 vezes 9, 9. E de 35, 1, 5 e 7, 35. 5 vezes 7, que são os do meio, 35. E 1 vezes 35, 35. Tá bom? Exercício número 15, página 39. Pela figura ao lado, podemos descobrir dois dos divisores de um número natural. Escreva qual é esse número natural e quais são seus dois divisores. Depois, descubra os demais divisores e escreva todos em ordem crescente. Uma dica: são 10 divisores no total. Bom, então, é um número que tem 10 divisores, né? Ó, vamos contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse lado é 6. Esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 vezes 8 é 48, né? E os divisores que achou aqui é 6 e 8, porque 6 vezes 8, 48. Esse lado é 6, esse lado é 8. E aí ele quer todos os divisores de 48. Ó, sempre começa no 1 e o último sempre é o 48. O número que é número ele mesmo, né? Então, aqui nesse caso, 48. Depois do 1 sempre vem o 2, não é? Se for par, né? Se não for, não vem o 2. Então, o 2. 2 vezes o que dá 48? 2 vezes 24. Então, o anterior ao 48 é o 24. Aí você vai tentando. Por 3, dá. Que é a divisão por 3 dá 16. Então, ele vem antes do 24. E por 4, dá. E a divisão dá 12. Divisão por 4 dá 12. E depois o 6 e o 8 que a gente achou aqui de cara, tá? Então, ficou os divisores. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Tá bom? Número 16. Clodoaldo escreveu a sequência dos divisores de um número em ordem crescente. Descubra qual é esse número e complete a sequência com os números naturais que faltam. Bom, então, ó, como que a gente vai descobrir? O meu tá a resposta aqui, mas vamos tentar descobrir sem isso. Vamos contar os termos? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na verdade, é o primeiro e o último que tem que dar ele mesmo, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, né? Então, ó, se você fizer 4 vezes 14, você vai chegar no número, tá? Com as pistas que ele deu. E aí, você faz 4 vezes 14, você sabe que é 56. Então, ele quis achar aqui os divisores de 56, tá? Agora, a gente completa. O primeiro número é sempre o 1, o último é sempre ele mesmo, 56. O segundo, nesse caso, é o 2, porque ele é par. O penúltimo é 28, 4 com 14 e 7 vezes 8 para dar 56. Tá bom? Pessoal, próxima aula a gente continua, tá? Não vou começar aqui não, senão vai ficar uma aula muito longa, tá? Qualquer dúvida, vocês vêm falar comigo que a gente vai continuar vendo múltiplos, né? Qualquer dúvida até aqui, gente, fala comigo. Não deixem pra frente com dúvida, tá? Eu tô aqui, eu respondo sempre que eu puder, tá bom? E quando acabar lá, marca devolvido lá pra mim, tá bom? Um beijão, tchau, tchau, até mais.